Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer aqui mais uma empresa da área da saúde, uma empresa que vem se transformando aqui numa referência na área de saúde em todo o Brasil. Estamos falando da Redditor São Luís S.A. E a Redditor São Luís S.A. foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, no caso da empresa, veio lá do meu amigo Guilherme Santos. Ô Guilherme, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, além da sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E também a Redditor foi abordada quando da realização do nosso curso de Evaluation, agora no último dia 26 de abril, e aí foi abordado o tema da Redditor, também o que vem acontecendo com ela, então também atendendo o pessoal que participou do nosso curso, a quem eu agradeço a confiança, agradeço a participação de vocês, foi um prazer poder trabalhar com vocês no nosso curso lá de Evaluation. Então vamos tratar aqui da Redditor. E a Redditor, ela começa toda a história lá em 1977, através de um médico, o doutor Jorge Moll Filho, cardiologista, que acabou se especializando em diagnósticos por imagens. E aí ele cria o seu laboratório, que é o Laboratório Labs, no Rio de Janeiro. E a partir daí, então, ele vai ampliando, transformando esse laboratório numa rede de laboratórios no Rio de Janeiro. E daí, por uma circunstância do destino, junto com um amigo dele, o Jacob Barato, um empresário lá no Rio de Janeiro, que era proprietário de um hotel, né, um hotel que estava desativado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ofereceu para o Dr. Jorge Moll para ver se ele não gostaria de ficar com aquele imóvel. Mas só que ele não enxergou no imóvel um hotel, enxergou no imóvel um hospital. E aí resolveu transformar o hotel num hospital. E aí começa o primeiro hospital da Redditor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A partir daí, então, a empresa vai se especializando na área de hospitais. E, na sequência, o que ele faz? Aí ele vende o Grupo Labs, né, toda essa rede de laboratórios, vende para a Fleury, e aí, com esses recursos, passa a investir cada vez mais na abertura de novos hospitais. E aí, na sequência, também resolve sair do Rio de Janeiro e partir para São Paulo. E aí, chega em São Paulo, daí ele adquire também o Hospital São Luís, isso daí já no ano de 2010, com a entrada de um investidor, que era o BTG. O BTG entra com dinheiro na sociedade e aí, com esses recursos, aí começa todo um processo de expansão. Não só em São Paulo, como também, na sequência, abre hospitais também em Brasília, em Campo Grande, Aracaju, e depois, daí, na sequência, também em 2015, o BTG se retira da sociedade, mas um fundo soberano compra parte do BTG e entra mais dinheiro, e aí a Redditor começa a se especializar. Mas a ideia deles era trabalhar também numa rede de hospitais de alto padrão. E aí eles começam, então, a investir cada vez mais em alto padrão, indo para outros estados, inclusive no Paraná, comprando o Hospital Santa Cruz, na cidade de Curitiba. Com isso, essa rede de hospitais vai crescendo já, praticamente entre 2015 e 2016 já tinha mais de 11 hospitais, e aí na sequência daí no ano de 2020 fazem o IPO, se transformam também numa sociedade anônima de capital aberto e continua um processo de expansão. Tanto que a Redditor já tem mais de 50 hospitais próprios espalhados pelo Brasil. E também com o IPO realizado, aí também eles adquirem, fazem uma fusão com a SulAmérica Seguro Saúde. E aí, a partir desse momento, a SulAmérica passa a ser parte também da Redditor, dentro desse processo de fusão. E lembrando também que a Redditor é uma das acionistas da Qualicorp também, dentro da área de saúde. E com isso, a Redditor, então, vem se transformando aí numa das grandes empresas do setor de saúde privada, saúde particular, aqui do Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Redditor, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e do balanço do dia 31 de dezembro de 2022, já que o balanço do primeiro trimestre de 2023 está previsto para sair depois do dia 15 de maio. Então vamos com as informações mais atualizadas da Redditor. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Redditor São Luís S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e 2022. Através de uma base histórica aqui com 4 exercícios já dá para ter uma ideia de como que vem sendo o comportamento da empresa. Começando lá pelo ano de 2019,
para entendermos o que é a Redditor através dos seus números. É uma empresa de 26 bilhões de reais. 26 bilhões é o tamanho da Redditor. E dentro desses 26 bilhões são todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa, classificados aqui como ativo. Então, nós temos aqui um ativo total de 26 bilhões. No caso da Redditor, o que vai ter? Devido até às diversas aquisições que veio fazendo ao longo do tempo, aparece a figura do ágio nessas aquisições, que aparece aqui como intangível. Uma grande parte desse intangível é proveniente do ágio nas aquisições. O imobilizado são todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa, seus prédios, móveis, utensílios, instalações e tudo mais dentro do imobilizado. Então, grande parte da empresa é imobilizada e intangível. E essa parte de cima aqui é o chamado capital de giro, que é o ativo circulante da empresa, são os recursos que vão fazer toda essa estrutura aqui funcionar. E esse ativo circulante lá em 2019 totalizava 9 bilhões 729 milhões, 36,6% de representatividade. A empresa fecha com 4 bilhões 770 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 4 bilhões e 100 em contas a receber, valores a receber dos seguros de saúde, de pacientes e tudo mais. Os estoques aqui são estoques de uso e consumo, bem como os outros créditos são referentes mais a impostos a recuperar, principalmente. Então, nos concentraremos aqui na parte de capital de giro em caixa equivalente e contas a receber. Chegando no ano de 2020, a Redditor agora é uma empresa de 45 bilhões de reais. Ela continua aqui, ó, aumentando seu intangível, aumentando seu imobilizado, mostrando que continua investindo. E a parte aqui do capital de giro totaliza agora 22 bilhões, sendo que a representatividade dele agora é 49,1%. A empresa fecha com 15 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 5 bilhões e 100 em contas a receber. Destaca-se que no ano de 2020 é o ano do IPO, então a entrada de recursos que fazem toda essa movimentação aqui. Já no ano de 2021, a Redditor agora é de 52 bilhões de reais e continua investindo em imobilizado, continua com as aquisições, tanto aqui no intangível quanto no imobilizado. E o capital de giro, há uma pequena queda aqui, fechando em 21 bilhões 889 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 12 bilhões e meio. O contas a receber 7 bilhões e meio, né? Então que forma aqui a parte principal do capital de giro. Chegando em 2022, aí o que nós temos agora? Nós temos agora a fusão com a Sul América. Então agora, a partir desse momento, a Sul América está aqui dentro também da Redditor. E aí, consequentemente, essa empresa toda que agora a Sul América faz parte dela também, passa a ser agora de 92 bilhões de reais. Aumentando aqui o intangível para 18 e aumentando também aqui o imobilizado para 14, praticamente 15 bilhões de reais. E o capital de giro pula para 41 bilhões de reais, com 45,1% de representatividade, e o volume de dinheiro em caixa pula para 30 bilhões de reais. Diminui aqui um pouquinho o contas a receber. Então está aqui toda a movimentação, desde o IPO em 2020, como agora também com a fusão com a Sul América nesse ano de 2022. Assim como incorpora toda a parte de ativo, também incorpora a parte de passivo, que é o que nós vamos ver agora aqui analisando o passivo da Redditor. Lá no ano de 2019, a Redditor tinha uma dívida total de 21 bilhões e 100, 79,5% do que a Redditor tinha, ela devia, sendo que a maior parte dessa dívida aqui no longo prazo, no passivo não circulante. No ano de 2020, ano do IPO, aí o que nós vemos aqui? O patrimônio líquido, que é o capital próprio, pula de 5.400 para 19 bilhões. Então, entram recursos aqui através de capital próprio. E o endividamento, mesmo tendo subido aqui para 26 bilhões, só que agora o peso da dívida, com essa entrada de recursos de capital próprio, o peso da dívida ficou menor, 58,4%. No ano de 2021, a dívida pula agora para 37 bilhões e 800, 72% é o peso da dívida. A maior parte sempre aqui, ó, no longo prazo. E agora, com a fusão com a Sul América, o que nós temos agora? Nós temos um endividamento total de 69 bilhões. Também tem que se destacar aqui esse novo aumento do patrimônio líquido, onde a Redditor fez mais uma captação de recursos através de lançamento de ações, justamente até para fazer frente a essa fusão com a Sul América. Então, com isso, o endividamento também pula para 69 bilhões, sendo que 52 é de longo prazo.
Portanto, o endividamento da Redditor, que era de 79, cai para 58, sobe para 72 e agora sobe para 75%. Olhando os resultados produzidos pela empresa, lá no ano de 2019, a receita de vendas era de 13 bilhões e 300. Em 2020, 14 bilhões. Em 2021, 20 bilhões de reais. E agora totaliza 22 bilhões a receita total da Redditor. Mas, mais importante do que esse faturamento aqui, é essa linha de baixo, o lucro líquido, que era de 1 bilhão e 100. No ano de 2020, na pandemia, mesmo com o crescimento de faturamento, o lucro acabou ficando menor, 459 milhões de reais. Em 2021, 1 bilhão e 600 de lucro e agora em 2022 fecha com 1 bilhão 262 milhões de lucro. Destaca-se esse número aqui de baixo, aqui o 8,9, 3,3, 8,2 e 5,5. Isso aqui é a margem líquida, que é o que nós vamos ver daqui a pouco nos outros gráficos, é quanto que sobra líquido e limpo da empresa. Então a margem ela vem de 8,9, cai para 3,3, sobe para 8,2 e cai agora para 5,5. Aproveito e trago para vocês também nesse quadro aqui os indicadores da situação financeira da Redditor. Como que está a situação financeira da empresa? Ela tem dinheiro, trabalha com folga financeira? Como que está a situação financeira da empresa? A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ele sai com um índice de 0,53 em 2019, sobe para 0,99, cai para 0,72 e agora fecha em 0,81. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Redditor terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 81 centavos apenas. Portanto, ela não teria recursos para pagar todas as suas dívidas. Porém, como grande parte das dívidas é de longo prazo, como nós vimos há pouco no balanço, então nós vamos focar na situação financeira no curto prazo, que é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado. Ele sai com índice de 3,61, sobe para 5,81 em 2020, cai para 4,25 e agora cai para 2,49. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Redditor já dispõe de R$ 2,49. Portanto, financeiramente a empresa não tem problema, ela trabalha com folga financeira no curto prazo, uma boa folga financeira. Já o endividamento geral nesse outro quadro mostra o tamanho e o comportamento da dívida da Redditor. A dívida que sai com 79,5% lá em 2019, cai para 58,4%, sobe para 72% e agora sobe para 75%. De tudo que a Redditor tem, ela deve 75%. Nesse outro quadro aqui, trazemos para vocês os indicadores de rentabilidade, alguns indicadores de rentabilidade. Começando pela margem líquida, que é o que eu havia mostrado para vocês ali na DRE, então é quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. 8,9% em 2019, 3,3% em 2020, 8,2% em 2021 e 5,5% agora em 2022. De tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 5,5%. A rentabilidade do ativo mede o que a empresa ganha em relação ao que foi investido no patrimônio da empresa. 4,5% lá em 2019, 1% em 2020, 3,2% e agora em 2022, 1,4%. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Redditor teve os seguintes ganhos: 21,9% lá em 2019, 2,4% em 2020, 11,4% em 2021 e agora esse ano de 2022, os acionistas tiveram um ganho de 5,5%. Esse ganho de 5,5% se refere justamente ao lucro gerado pela empresa em relação ao investimento feito pelos acionistas através do patrimônio líquido. Ao falar em acionistas, nesse quadro aqui eu tenho os principais indicadores relacionados às ações da Redditor. Quanto que vale uma ação? O valor patrimonial, com base no patrimônio da empresa, vale R$ 10,08. Mas para você comprar uma ação que vale R$ 10,08, você irá pagar R$ 22,50, que é a cotação da ação da Redditor, agora nesse último dia 26 de abril, 26, 27 de abril, quando da gravação desse vídeo. Com isso, esse valor de mercado sendo superior ao valor patrimonial, existe um ágio, e o ágio é medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que apresenta um indicador de 2,23. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Redditor são vendidas com ágio de 123%.
Lucro por ação nos últimos 12 meses, a Redditor gerou um lucro de 55 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade ao acionista de 2,44%. Qual que é a diferença entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial e a rentabilidade da ação que estamos apresentando aqui, ela é medida com base no valor de mercado. Portanto, como o valor de mercado é maior, a rentabilidade da ação acaba sendo menor. Dividendos por ação. Em 2022, a Redditor distribuiu 39 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro 40,91, quer dizer, ao comprar ações da Redditor, você vai levar 41 anos praticamente para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 22,89% das ações da Redditor estão sendo negociadas livremente na empresa. No mercado, perdão, e o tag along é de 100%. O que quer dizer esse tag along de 100%? Quer dizer que se a Redditor for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento que será dado aos majoritários. Aproveito e fecho aqui também com esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Redditor desde o IPO lá no final de 2020. Quando foi feita a IPO, a ação da Redditor era vendida a 64, praticamente 65 reais. E logo daí, na sequência, ela ainda sobe ali um pouquinho, vai até 72, 73, passa ali por umas oscilações, mas sempre trafegando praticamente acima dos 70 reais. Chegando já praticamente depois da metade de 2021, aí as ações começaram todo o processo de queda e chega ali, começa 2022 com 41 reais. Tenta uma reação, vai até 50 reais, não suporta essa reação e acaba caindo mais ainda. E aí ela volta a trafegar agora na faixa entre 20 e 30 reais. E aí entrando ali no final de 2022, ela vai ali mais uma sequência de pequenas quedas, né? Culminando chegando aqui praticamente em 2023, ela cotada na faixa de 28, 29 reais. E ao entrar em 2023, as ações caem mais ainda, e aí chega a bater agora em 22,50, 22,30, que é o valor que ela vem flutuando, né, nesse final do mês de abril. Então, por aqui você vê quando que as ações da Redditor tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Redditor São Luís S.A. Tá então mais uma empresa analisada, a Redditor São Luís S.A. E agora você já sabe como que está a situação dessa empresa que vem numa crescente, né, comprando hospitais em todas as localidades do Brasil, também agora com a fusão com a Sul América, enfim, vem crescendo dentro do setor de saúde. Conhecemos aí, né, toda a situação econômica e financeira da empresa, bem como a sua história, e a situação econômica e financeira que nos mostra como que a empresa está em termos de lucratividade, de rentabilidade, em termos de endividamento, situação financeira, e toda essa análise, esse estudo da situação financeira, você também pode aprender através do nosso curso lá na plataforma Hotmart. Lá na Hotmart tem todo o curso lá de análise de balanço para investimentos, onde você vai aprender todo esse passo a passo aqui para pegar o balanço de uma empresa, interpretar e saber se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. Também na Hotmart estamos lá com o curso de Valuation, que você também pode fazer através da plataforma Hotmart, aprender a avaliar quanto de fato vale uma empresa e, consequentemente, quanto de fato vale uma ação, e tudo isso aí você pode aprender conosco. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, temos aqui o link de acesso à plataforma Hotmart, e aí você também pode ampliar os seus conhecimentos nessa área de forma rápida, fácil, simples e com baixo custo também, né? E com isso, com essas ferramentas todas, você vai poder fazer investimentos cada vez mais consciente e de forma cada vez mais segura, para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.